Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Milena e hoje eu tô aqui para fazer a primeira parte dos nossos vídeos sobre óptica geométrica. Eu espero que vocês gostem e consigam aprender bastante aqui comigo hoje. Vem comigo! Então, quando a gente vai estudar sobre alguma coisa, a primeira coisa que a gente deve fazer é se perguntar o que essa coisa significa. Então, o que é óptica geométrica? Óptica geométrica não é nada mais, nada menos que o estudo da luz em linha reta. Então, o que é luz? A luz é uma energia radiante que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. Na verdade, a luz às vezes pode se comportar como onda, às vezes como partícula, mas isso é assunto para outra hora. A luz é o agente físico que nos causa a sensação visual, que nos dá a capacidade de enxergar. Então vamos falar sobre alguns conceitos iniciais. Raio de luz. O raio de luz não é nada mais nada menos que um segmento de reta com direção e sentido definidos. Ele é a representação geométrica da luz, ou seja, ele vai demonstrar a direção e o sentido da luz. Aí para vocês, no slide, a ilustração de um raio de luz. Feixe de luz. Um feixe de luz, ele demonstra a região do espaço na qual a luz está atuando. E existem vários feixes de luz, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Um feixe de luz são vários raios de luz juntos. Eles demonstram a região do espaço na qual a luz está atuando. Nós temos o feixe de luz convergente, que ele converge todos os raios de luz para um único ponto. Como exemplo de feixe de luz convergente, nós temos a lupa. E é por isso, por causa da convergência da luz, que quando a gente coloca uma lupa sob a luz do sol e direcionando essa luz para uma folha, a folhinha queima. Quando o feixe de luz é divergente, os raios de luz se divergem, como por exemplo a lâmpada que nós temos nas nossas casas. E o feixe de luz paralelo, ele tem os seus raios de luz paralelos, como por exemplo um holofote. Fontes de luz, nós temos dois tipos de fontes de luz, as fontes de luz primárias e as fontes de luz secundárias. As fontes de luz primárias são aquelas que emitem luz, que são corpos luminosos, elas emitem luz própria. E existem dois tipos de fontes de luz primárias, as incandescentes, que são aquelas que emitem luz a altas temperaturas, e as luminescentes, que são aquelas que emitem luz a temperatura ambiente. Como exemplo de fonte de luz incandescentes, ou seja, aquelas que emitem luz a altas temperaturas, nós temos o Sol e aquelas lâmpadas incandescentes, que são aquelas que são amarelinhas, sabe? Elas nem são permitidas mais porque elas gastam muita energia. E dentro das fontes de luz luminescentes, nós temos dois tipos, as fluorescentes e as fosforescentes. As fontes de luz fluorescentes são aquelas que emitem luz a partir de uma energia recebida por fontes externas. Como exemplo de fontes de luz fluorescentes, nós temos essas lâmpadas fluorescentes que muitos de nós temos em casa. Como elas funcionam, você me pergunta? Dentro dessas lâmpadas nós temos um gás. Quando esse gás recebe energia, as moléculas dele se agitam e emitem fótons de luz. Já as luzes fosforescentes são aquelas que absorvem a luz de algum outro corpo que emite luz e depois elas reemitem essa luz mesmo depois que elas não estão mais recebendo luz. Uma diferença muito importante entre as luzes fluorescentes e fosforescentes é essa. Quando as luzes fluorescentes param de receber energia, a luz cessa, acaba no mesmo instante. Já as luzes fosforescentes, elas absorvem a luz de um corpo luminoso e depois elas conseguem reemitir essa luz. Um exemplo são aquelas estrelinhas de pregar no teto, que mesmo depois que a gente apaga a luz, elas continuam brilhando. E também aquelas tomadas antigas, que antigamente elas emitiam luz para ficar mais fácil de encontrá-las no escuro. Já as fontes de luz secundárias, elas não emitem luz própria, elas recebem luz de outro corpo e refletem essa luz. Como, por exemplo, nós temos a Lua. A Lua ela não emite luz própria, ela recebe a luz do Sol e emite essa luz. Agora vamos treinar o que nós acabamos de aprender. Uma vela, ela é uma fonte de luz primária ou secundária? Depende. Se a vela estiver acesa, ela emite luz. Então, ela é uma fonte de luz primária. Se ela estiver apagada, ela não emite luz. Ela está refletindo a luz recebida de outro corpo.
Então, ela é uma fonte de luz secundária. E o mesmo vale para as lâmpadas. Quando acesas, são fontes de luz primárias. Quando apagadas, são fontes de luz secundárias. Então, vamos revisar o que a gente acabou de aprender? Fontes de luz. Existem dois tipos, as primárias e as secundárias. As fontes de luz primárias são aquelas que emitem luz própria. As fontes de luz secundárias não emitem luz própria. Elas refletem a luz emitida por outro corpo luminoso. Dentro das fontes de luz primárias, nós temos as incandescentes e luminescentes. As incandescentes emitem luz a altas temperaturas. As luminescentes emitem luz a temperatura ambiente. E dentro das luminescentes, nós temos mais dois tipos. As luzes fluorescentes, que são aquelas que emitem luz a partir de uma energia recebida, uma energia externa recebida. E as fosforescentes são aquelas que absorvem uma luz e depois a reemitem. Quanto ao tamanho, nós temos dois tipos. As fontes de luz pontiformes, que são apenas um único ponto que emite infinitos raios de luz. E as fontes de luz extensas, que são aquelas que são infinitos pontos de luz que emitem raios de luz. Agora vamos falar sobre a propagação da luz. Em meio transparente, a luz ela não se desvia, pois ele é um meio transparente, isotrópico, ou seja, em todos os pontos a velocidade da luz vai ser a mesma. Como vocês vão poder ver no exemplo, tá vendo que a luz ela não se desviou? O observador vai conseguir ver o objeto com nitidez através do meio. Como no exemplo que vocês vão ver aí, tá vendo? O meio transparente ele fica na frente do objeto, mas dá para ver com nitidez a palavra óptica. Já nos meios translúcidos ocorre a propagação irregular da luz, pois a luz se desvia. Como vocês vão poder ver aí no exemplo, tá vendo que a luz sofre um pequeno desvio? Então, o observador não vai conseguir ver o objeto com nitidez através do meio. Como vocês podem ver aí no exemplo da palavra óptica. Já o meio opaco, ele não permite a propagação da luz. Como vocês podem ver no exemplo. Perceberam que o observador não consegue ver através do meio? E aí, mais um exemplo para vocês com a palavra óptica. Agora vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica. O primeiro princípio que a gente pode falar é sobre a propagação retilínea da luz, que fala que a luz sempre se propaga em linha reta, em meios homogêneos, transparentes e isotrópicos. E um exemplo disso é a formação de sombras. A gente pode perceber isso facilmente observando a formação de sombras. Por exemplo, nessa imagem que está mostrando a sombra de uma mão. Nela a gente pode perceber que a luz ela se propaga em linha reta, ela não consegue se desviar da nossa mão. Outro princípio da óptica geométrica é a independência, ou seja, os raios luminosos eles são independentes entre si. Mesmo quando eles se cruzam, eles continuam sendo independentes, eles não interferem entre si, como vocês vão poder ver aí no slide. Há uma independência entre os raios luminosos. E por último, vamos falar sobre a reversibilidade. A trajetória dos raios luminosos independe do seu sentido de propagação. Como exemplo disso, nós podemos citar o retrovisor do carro. Você pode ter uma certeza, se você é passageiro e você consegue ver o motorista pelo retrovisor, pode ter certeza que o motorista também consegue te ver. É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte dos nossos vídeos de óptica. Vão vir mais vídeos por aí e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e tchauzinho!